Deus envia Jonas para Nínive. Levanta-te e vai a Nínive. A palavra Nínive, segundo o dicionário Baxter, tem o significado de grande peixe. Levanta-te e vai ao grande peixe. Então, ou você vai ao grande peixe, ou o grande peixe vem até você. Jonas levantou-se, porém, diferente de outros personagens bíblicos, não levantou-se para obedecer, mas levantou-se, teve disposição para desobedecer. Desobedecendo, Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele pega o caminho oposto. O profeta nacionalista vai para Tarsis. Nínive ficava exatamente na direção de onde ele estava, do nascente, ao passo que Tarsis, sendo o oposto, ficava no poente. Então, um vem de um lado, isto é, do leste, o outro, oeste. Ao invés dele caminhar em direção ao leste, isto é, ao nascente, ele caminha em direção ao oeste, isso é, ao poente. Então, ao invés dele direcionar-se para onde a luz está nascendo, ele direciona-se para onde a luz está morrendo. Ao invés de ir para o lugar onde a luz está vindo, ele vai para um lugar onde a luz está indo. Então, desobedecer a Deus é trilhar o caminho das trevas, não é trilhar o caminho da luz. Indo para este lugar, ele paga passagem, porque engana-se quem pensa que o diabo dá algo de graça a alguém. Ele paga a passagem, que era mais caro, porque Tarsis dista-se da onde ele encontrava-se muito mais longe do que Nínive. Ele vai para Tarsis porque, afinal de contas, a palavra de Deus e o Deus desta palavra não havia sido ainda conhecido lá. Então ele vai para um lugar onde Deus não era levado em consideração. E por quê? É simples. Jonas não está apenas fugindo da missão de Deus. Jonas está fugindo do Deus da missão. Todas as vezes que eu descumpro a missão de Deus, eu descumpro. Isso é, eu desobedeço o Deus da missão. Fazendo isso, aparentemente, parece que tudo está dando certo. Ele vai para Tarsis porque ele encontra o navio. Já dizia Billy Graham que todas as vezes que o homem quiser fugir da direção de Deus, o diabo já tem um navio preparado, esperando para que ele possa embarcar. Jonas paga pela passagem. Jonas vai para o endereço. Jonas decida, sempre descendo. Sair da presença de Deus não sobe, não aumenta, não acresce, mas desce, diminui. Saindo da presença de Deus, ele desce até o porão, ele desce até o porto, desce até o navio, desce até o porão, e ali ele vai dormitar, ali ele vai dormir. Deus o Senhor, que não pode ser vencido na sua vontade absoluta e soberana, envia-lhe um vento contrário. Vento esse tão forte que os marinheiros temeram. Não é normal. O marinheiro está habituado às tempestades do mar. Então, prova do quanto esse vento de fato era forte. Tudo ali obedece e ouve a voz de Deus. O animal que vai transportar Jonas, o vento que vai soprar, tudo ali obedece Deus, exceto o seu profeta. Esse seu profeta, ao desobedecer Deus, ele não serve de bênção, e sim maldição, o que é muito comum a qualquer um de nós. Nas mãos de Deus, nós somos uma bênção. Fugindo de suas mãos, nós não cumprimos o propósito e nos tornamos uma maldição. Não há campo neutro. Diz-nos a Bíblia que, indiferentemente de Jonas, todos eles clamaram ao seu Deus, exceto aquele que deveria fazê-lo. Então você tem clamor verdadeiro feito a deuses mentirosos.
Olha que coisa interessante. Quem poderia clamar verdadeiramente ao Deus verdadeiro não o fez. Quem até poderia clamar verdadeiramente a um Deus falso, porém não teria retorno, assim o fizeram. E o Deus que envia Jonas para pregar aos ímpios, agora envia os ímpios para pregarem a Jonas. Jonas não quer pregar ao ímpio, mas o ímpio vai pregar a Jonas. Dá para entender um negócio desse? Capítulo 1, versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele. Quer dizer, em vez dele chegar-se ao mestre, o mestre do navio chegou-se a ele. E disse-lhe, que tens, olha o texto, na tradução que tem, dorminhoco. Que tens, roncador, dorminhoco, displicente. Levanta-te, o mesmo Deus. Ele não quis ouvir Deus que disse levanta e vai, agora vai ter que ouvir o mestre. Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Isto é, cada um de nós aqui tem um Deus e clamou a ele. Só que os nossos deuses não deram conta. Normal, né? Os nossos deuses não deram conta. Então você não vi clamar ainda. Realmente, Lucas 16:8, os filhos das trevas estão sendo, mais uma vez, mais prudentes do que o filho da luz. Clama esse teu Deus, a fim de que nós não pereçamos. Que mensagem maravilhosa. O mundo sem Deus perece porque os que são de Deus não estão clamando a Deus e nem obedecendo como deveriam fazê-lo. Meu Deus. E diziam, cada um ao seu companheiro, vinde, lançamos sortes, para que saibamos por causa nos sobreveio esse mal. Quer dizer, eles creem nisso, né? E lançaram sortes. E o Jonas, que pensou que estava dando tudo certo. Contraste com Paulo e Silas em Atos 16. A viagem de Paulo e Silas estava dando tudo errado. A viagem de Paulo em Atos 17, tudo errado. Paulo obedecendo, fazendo o que era certo, estava dando tudo errado. Jonas desobedecendo, fazendo o que era errado, estava dando tudo certo. Como a Bíblia é maravilhosa, né? Então nem sempre dar certo é sinônimo de ser certo. Nem tudo que dá certo de fato é certo. Porém, mais cedo ou mais tarde, Paulo foi livramento e chegou ao destino. E o Jonas foi sofrimento. Por causa de Paulo, Atos 27, ninguém se perdeu. Por causa de Jonas, tudo se perdeu. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por de quem nos sobreveio esse mal? Por que causa? Aí agora, olha as perguntas. Primeira pergunta, que ocupação é a tua? Segunda pergunta, de onde vens? Terceira pergunta, qual é a tua terra? Quarta pergunta, e de que povo és tu? Aí ele responde, verso 9, eu sou hebreu. Então, a primeira resposta é uma resposta à quarta pergunta. Eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Engraçado. Aqui ele já estava dizendo de onde ele era. Só que ele não respondeu. Aqui ele já estava dizendo de onde veio. Só que ele não respondeu uma pergunta. E esse é o motivo do meu vídeo. Que pergunta ele não respondeu? Estás ocupado no quê? Qual é a tua ocupação? Sabe qual é a ocupação de Jonas? Nenhuma. Jonas estava desocupado. Então acredite, na obra de Deus, o culpado é o desocupado. Termino dizendo, na obra de Deus, o culpado é o desocupado. Se você é um desocupado na obra de Deus, desculpe-me, você é o culpado. Quem não faz... Minto, quem faz pode errar, quem não faz já errou. Quem faz 10 coisas, se errar em uma, sobra 9. Se errar em 2, sobra 8. E assim sucessivamente. Quem pouco faz e faz só uma, tem que fazer bem feito. Porque se errar nessa, nada lhe sobra. Então eu termino dizendo, o culpado é o desocupado.